Há um tempo atrás, assim, deixa eu compartilhar aqui, até aqui no Encontro Geral, algumas reflexões sobre as bem-aventuranças, né? Já tem um tempo já, e depois falei algumas coisas também depois sobre ser sal e luz, né? Tenho pensado, assim, nos últimos tempos, assim, já mais de um ano, sobre o Sermão do Monte. Talvez seja o trecho de ensino de Jesus mais significativo, né? E estava pensando sobre Mateus 6, né, que seria o passo seguinte aqui. Logo depois que Jesus fala das bem-aventuranças, depois que ele fala sobre ser sal e luz, ele fala algumas questões específicas sobre a aplicação prática desses princípios que ele coloca, né, antes, de como que você realmente cumpre aquilo que Deus deseja, né? E aí ele começa Mateus 6, e eu estava... Uma noite dessas aí eu estava meio sem sono, com algumas questões, e comecei a refletir algumas coisas e eu queria compartilhar aqui com vocês. E primeiro, assim, uma coisa que eu fiquei pensando, assim, Mateus 6, Jesus fala por 3 vezes a expressão não andeis ansiosos, ou não andeis inquietos. Né? Jesus fala 3 vezes essa expressão. E hoje, como todos sabem, a ansiedade é uma questão assim, bastante premente na nossa sociedade, né? Em 2024, no Brasil, esses dias eu estava lá no meu trabalho e eu vi esse dado lá da Previdência Social, ocorreram 500 mil afastamentos de trabalho motivados por depressão e ansiedade. É um volume muito expressivo. Superior a... Só perde para questões ortopédicas, para acidentes de trabalho, questões ortopédicas, assim. Mas isso aqui é muito maior do que qualquer outro. Muito maior que questões cardiológicas, enfim. E, assim, aí a gente extrai aí da medicina, né, que vários médicos comentam isso, né, que a ansiedade ela pode ocorrer motivada por eventos assim, completamente triviais e naturais da vida, né? A morte de um familiar, o nascimento de um filho, o início de um novo emprego, ou a demissão do emprego, conflitos conjugais. Ou até mesmo já existem evidências que às vezes excesso de barulho na vida diária pode provocar ansiedade na pessoa. Uma coisa assim, extremamente trivial, né? Mas como que a gente está sujeito a isso, todos nós aqui, cada um de nós, né? Não é algo que afeta apenas quem não é convertido, é algo que todo mundo está sujeito, né? E aí, o que Jesus ensinou sobre o tema, né? Assim, esse é um pensamento que eu tenho, assim, né? Que eu acho que a gente tem que partir um pouco da premissa, de fundamento, do que Jesus falou sobre esse assunto, né? E aí, enfim, a gente começa com Mateus 6, 25, que Jesus fala isso, por isso vos digo, não andeis ansiosos, né? Só que o que falou antes? O que falou depois? Onde que essa frase está inserida, em que contexto, né? Vamos lá. Bom, primeiro, começando assim, vamos voltando lá em Mateus 5, né? Jesus começa esse ensino, para ele chegar nesse ponto do não andeis ansiosos, ele começa lá nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E todas as demais, né? Eu já falei aqui, né, que as bem-aventuranças, todas aquelas ali, elas formam um todo indissociável, né? Que ela configura o caráter do discípulo. Todo aquilo ali, você ter a humildade de espírito, de reconhecer diante de Deus que você não é merecedor de nada, né? Você ter a contrição, que é bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, todas aquelas ali, pacificadores, né? A gente é chamado para promover uma paz, que não é a paz do mundo, é a paz do Senhor. A gente é chamado para promover isso. Tudo aquilo lá, ela forma um todo, e tem um livro muito famoso, que é em parte a base dessa reflexão, que é um livro do John Stott, chama-se A Mensagem do Sermão do Monte contra a Cultura Cristã, né? Que ele aborda que o Sermão do Monte ali, ele forma essa cultura, essa mentalidade diferente do reino de Deus. Por isso que é uma contracultura, né? E tem essa frase lá nesse livro, que foi colocada por um médico, esse Dr. Ligon, que é lá da Universidade dos Estados Unidos, um médico cristão,
que ele fala que as bem-aventuranças constituem a receita de Jesus para a felicidade humana. Ou seja, quem mantém o coração ali com humildade, com contrição, com aquelas características ali, normalmente é uma pessoa que consegue se manter num estado de contentamento, de alegria, enfim, né? E o chamado do discípulo para mostrar o caráter de Deus ao mundo é o passo seguinte que Jesus fala. Não adianta nada a gente só guardar isso para a gente, né? Jesus fala sobre ser sal e luz, e aí tem uma série de questões associadas, às vezes eu não vou me aprofundar. E depois Jesus passa para exemplos práticos, né? Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, eu porém vos digo, qualquer que se irá contra o seu irmão, sem motivo, estará sujeito a julgamento. Então Jesus passa por um passo adiante de mostrar que às vezes o problema não está só fora, está dentro. O problema não é só você matar alguém, o problema é você ficar com raiva daquela pessoa. Então é um negócio bastante profundo e de implicações muito profundas, né? E aí em Mateus 6, a gente chega em Mateus 6, e Jesus começa abordando coisas assim, que são até um pouco prosaicas, né? Jesus começa abordando o desejo de aparecer, de ser visto, de ser elogiado, né? Então, quando você estiver jejuando, não toque trombeta diante de você. Quando você estiver orando, não vai lá orar para mostrar para todo mundo. Quando você estiver dando esmola, né, não toque trombeta, melhor dizendo. Jesus começa abordando isso e mostrando que como esse desejo de aparecer, de receber elogio, de ser assim, visto pelos outros, ele pode contaminar até mesmo a prática da busca ao Senhor. A oração, o jejum, a esmola, a solidariedade. A gente fazer isso com a intenção de aparecer é uma potencial fonte de contaminação disso. Mesmo sendo algo que deve ser feito, né? Orar, jejuar, tudo isso deve ocorrer na nossa vida, mas deve ocorrer pelo motivo certo. Então Jesus faz esse alerta, né? Vamos lá. E até que ele chega, Mateus 6, 19 a 23, eu queria ler aqui com vocês. Jesus fala assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então Jesus já começa colocando o seguinte: olha, o seu coração precisa estar no lugar certo. Não pode estar no lugar errado. O seu coração precisa valorizar aquilo que realmente tem valor, e não aquilo que não tem valor, certo? E depois ele fala do olhar. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Então, partindo do coração, o coração no lugar certo, os olhos têm que estar no lugar certo. O olho tem que contemplar aquilo que é bom e não aquilo que é mal. E depois ele fala: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. E aí, depois dele falar todas essas questões, o desejo de ser elogiado, a necessidade da gente colocar o nosso coração no lugar certo, o olhar também no lugar certo, e a gente não se apegar às riquezas, por isso, então, por todos esses motivos, vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Então, pode passar aí. E aí eu vou aqui me socorrer do meu nobre Edilson Chaves, Saulo Ferreira, nossos nobres companheiros aí, estudantes de grego, que Jesus usa uma conjunção aí, que é essa de a, que foi traduzido para por isso. E ela tem um significado normalmente associado a causa e efeito. Por causa de, porque, por isso. Ela aparece traduzida em vários sentidos, normalmente associada a essa questão de um nexo de ideias de causa e efeito. Então, o que Jesus vinha falando antes tem um nexo de causalidade, de causa e efeito, com o que ele falou depois. Então, por isso vos digo, não andeis ansiosos, certo? E andeis ansiosos aí, vem dessa raiz aí de merimnater, né? Essa raiz do verbo merimnal, que é preocupar-se, andar ansioso. E Jesus repete essa mesma expressão em Mateus, ao longo desse discurso dele, não andeis ansiosos, ele repete duas vezes de novo isso. Uma foi traduzida de novo para não andeis ansiosos, lá em Mateus 6, 31, e outra em Mateus 6, 34 não andeis inquietos. Né? É a mesma expressão.
não estejam preocupados, né? Não vos inquieteis, não vos inquieteis no 6:31 e no 34, não vos inquieteis com o dia de amanhã. A diferença é que no 6:34, nosso nobre Edilson Chaves vai lembrar aí do futuro do indicativo, né? Está no futuro do indicativo. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque Jesus está se referindo a algo para o futuro. Então não fique preocupado pré-datado, né? Jesus já está falando isso. Não fique preocupado pré-datado, não faça isso, certo? Bom, vamos adiante aí. E esse mesmo termo aí aparece também na parábola do semeador, merimnal. E lá aparece traduzido por cuidados do mundo, que é um dos espinhos que deixa a palavra frutífera, né? Pode passar. Que aí a parábola do semeador diz assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. Então a coisa era séria, tinha muita gente ouvindo. Jesus precisou ir para um barco para todo mundo ver e ouvir ele. E toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas ele falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, vindo as aves a comeram, outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol a queimou, e porque não tinha raiz secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus conta essa história e depois ele explica o que ele quis dizer com essa história. É uma das parábolas em que Jesus explicitamente explica o que ele quis dizer com isso aqui. E ele diz o seguinte: atendei vós, pois, já lá no 18, né? A parábola do semeador. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, que é essa expressão aí, merimna tu aionos, que merimna vem da mesma raiz lá, de não andeis ansiosos, e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. E Jesus, então, está falando aí de uma ansiedade, uma preocupação, algo que vem decorrente do mundo, desse aionos, né? E aionos, aí está aparecendo traduzido por mundo, mas é um termo que aparece em outros lugares no Novo Testamento, traduzido por era, século, por algo que tem a ver, né, lá em Romanos 12:2, quando fala: não vos conformeis com este século, século aí é aionos. Então Jesus, assim, de certa maneira, ele está falando de coisas, de preocupações, inquietações típicas do nosso século, da nossa era, da nossa geração. Ele está falando um pouco disso. E é justamente esse um dos espinhos que deixa a palavra infrutífera, que tira fruto. E é como se Jesus indicasse aí uma reflexão minha, que essas nossas inclinações a ter o nosso tesouro no lugar errado, descritas ao longo de Mateus 6, né? Jesus escreveu as inclinações a ter o nosso tesouro no lugar errado. Elas são uma fonte permanente de ansiedade. Elas nos geram ansiedade. Quando você inclina o seu coração para o lugar que não é o tesouro certo, aquilo te gera ansiedade, né? Então, por isso Jesus usa essa expressão: por isso vos digo, não andeis ansiosos. Quando a gente coloca o nosso tesouro em buscar aplauso ou glória humana, né? Isso é uma potencial fonte de ansiedade, né? E aí, eu sempre lembro de Provérbios 27:21, né? Como o crisol prova a prata e o forno o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. É uma provação, cara. Você receber louvor é algo que prova o seu coração. Mostra se o seu coração está no lugar certo ou não. E receber aplauso e elogio não é por si só errado, não é algo que a gente possa dizer que é algo errado. Mas ficar escravizado a uma necessidade de aprovação de terceiros, né, buscando mostrar, aparecer, como diz lá no Nordeste, se amostrar, né? O pessoal fala muito lá essa expressão: fulano está se amostrando. Ela é uma potencial fonte de ansiedade. E aí uma reflexão sobre os nossos tempos, né? Existem evidências até matemáticas
Acho que quando o Facebook criou o botão do like, que é uma forma de elogio, né, que você recebe ali, aquilo gera mecanismos cerebrais internos de recompensa, de não sei o quê, tem todo um estudo lá, que foi a partir desse momento que o Facebook adquiriu uma relevância completamente inédita na vida das pessoas e que as pessoas começaram a simplesmente girar a sua vida em torno de receber um joinha lá no Facebook. Para mim isso é muito, não sei nem explicar, assim, eu acho isso completamente pirado, assim, uma coisa assim, e não é à toa que as redes sociais geram tanta ansiedade, né? Você postar lá a foto lá no Instagram, lá, sei lá, e buscar lá os coraçõezinhos lá, não é mais o joinha, né? Agora é o coraçãozinho. E aí a pessoa fica sempre lá, será que já tem 1000 corações, ou 10.000, ou sei lá quanto? Aquilo vai gerando ansiedade. Esse desejo de ser visto, de ser elogiado, de se amostrar, isso tem um caminho aí que pode dar problema interior para a gente, sabe? A gente tem que pensar nisso, assim, refletir sobre isso, né? Olhar o que está acontecendo, né? Outro aspecto, Jesus, depois de falar de onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração, Jesus fala do olho. Quando o nosso olhar é mau ou se volta para lugares sombrios, todo o nosso corpo fica em trevas. Então, o olhar contaminado por intenções erradas, ele nos conduz a um caminho que contamina o nosso coração, que infecta o nosso coração. E, de novo, é uma outra potencial fonte de ansiedade. Quando o nosso olhar está direcionado para... E aí eu falo muito por mim, né? Quando o meu olhar vai para outros lugares, né? Eu tive algumas questões profissionais que às vezes eu ficava meio inquieto, meio assim, poxa, as coisas não resolvem e tal. E quando a gente olha para isso, fica olhando para essas circunstâncias e não olha para o alto, não olha para onde a gente deve olhar, não olha para aquilo que é bom, isso nos causa ansiedade, né? Isso nos contamina, vai nos levando por um caminho tortuoso, que no final vai nos destruindo interiormente. E a gente não consegue mais nem enxergar quem é Deus. Falo por mim, né? Eu falo das minhas experiências. Assim, quando o meu olhar desviou para um negócio que era mal, normalmente dá problema. E aí eu lembro muito do Salmo 131, né? É interessante que assim, Jesus fala de coração e de olhar. E o Salmo 131 fala das duas coisas também. Não é sobre Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário. Então, qual é o contrário? Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. A simplicidade de olhar e de coração, ela nos guarda e nos permite fugir da ansiedade. Quando a gente mantém essa simplicidade do nosso tesouro estar no lugar certo, isso nos permite fazer calar e sossegar a nossa alma. Porque notem como o salmista aqui fala que fiz calar, ele fez. Mas para chegar nesse ponto, dele fazer calar, dele conseguir alcançar essa capacidade de fazer calar, ele precisou passar pelo versículo 1, da simplicidade de coração, de olhar, de não ficar procurando coisa grande, não ficar desejando coisas maravilhosas demais. Para ele chegar nesse ponto, ele precisou passar lá no 1, lá, não teve como não. Para chegar no 2, tem que passar no 1. Não tem como. E pode passar. A outra coisa que Jesus fala, né? Que é não poder servir a dois senhores. A preocupação com a riqueza material, com o dinheiro, é uma fonte de ansiedade também, não tem jeito. Aquilo vai nos contaminando, a preocupação permanente com aquilo, né? A gente não pode servir a dois senhores. Se o nosso coração ficar preso às riquezas, a ansiedade provavelmente vai vir com muita força. Então a gente precisa manter o coração, o tesouro, né? O nosso tesouro, coração, eu boto barra aí, porque Jesus fala intercambiando as duas coisas, né? Onde está o tesouro está o coração. Então se o tesouro está lá, o coração também está lá. Se o tesouro está no lugar errado, o coração também está no lugar errado. Se a gente mantém o coração, o tesouro no lugar certo, dá para a gente conseguir andar sem ansiedade. Dá para a gente tentar fazer isso, né? E um outro texto muito conhecido, né, quando se aborda essa questão de ansiedade,
é Filipenses 4, 6 a 7, né, muito famoso. Quando Paulo fala assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Paulo usa a mesma expressão de Jesus lá, o merimnate, né? Não andeis ansiosos. Mesma coisa. E o caminho indicado por Paulo é orar, né? Só que esse verbo orar, né? Que em grego tem essa expressão aí, né? Proseuchomai, que tem a ver com prostrar-se diante de Deus, né? Eu acho esse verbo em grego incrível. Tem essa intenção de se prostrar, né? Você se prostrar diante de Deus, ele aparece como um substantivo, né? Tou proseuche. E é associado a um verbo que é conhecer, que é gnorizo. E o tempo verbal desse gnorizo aí está no particípio presente e na voz passiva, né? É um tempo verbal que não tem um equivalente exato em língua portuguesa, assim. E aí tanto é que está traduzido por sejam conhecidas, né? Sejam conhecidas diante de Deus por meio da oração. Mas o particípio presente em grego, ele tem essa ideia de continuidade, perenidade. É algo que tem que ser permanentemente feito, certo? Então, se fosse traduzir assim meio ao pé da letra, seria sendo feito conhecidos. Meio num gerúndio, assim, né? Algo que é permanente, é perene, é algo que está sempre acontecendo. Então, o caminho que Paulo está indicando aqui não se trata de uma oração instantânea que tem efeitos permanentes, né? Não é, sei lá, fast food, né? Orei aqui e pronto, já resolveu, né? Não, é algo que é um caminho de perenidade, de perseverança, de continuidade, né? Então, assim, é por meio desse caminho que a gente pode ser transformado para não andar ansioso. Essa é a reflexão que eu faço. É um caminho, não é algo pontual. É um caminho. A vida no reino de Deus, normalmente, ela envolve um caminho, um andar, né? Não é algo que é estalar de dedos e resolveu, né? Pode acontecer, claro, mas, assim, normalmente não é assim. É um caminho. É um caminho, certo? Pode... voltando ao Salmo 131, né? O próprio salmista fez calar e sossegar a sua alma. Então, esse caminho de humildade e simplicidade no coração, no olhar e na mente, ele ajuda, né, a fazer calar e sossegar a alma. E um caminho final que o Salmo termina com outra expressão de esperança. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Então, o caminho final que o salmista fala aí sobre esse assunto é o quê? Esperar no Senhor. Esperança no que Ele vai fazer, desde agora e para sempre. Esperança em quem Ele é. Isso certamente ajuda a fazer calar e sossegar a alma, né? Isso tem um impacto, certo? A gente manter essa esperança. O Senhor está cuidando, né? Vou abordar mais esse assunto para frente. Um outro texto, né? 1 Pedro 2,11, fala assim: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra. A expressão é essa, guerra contra a alma. Então, assim, algumas das nossas inclinações e desejos interiores podem implicar numa guerra interior contra a nossa alma. É um negócio que vai vir tanque lá, vai vir bomba, vai vir guerra, eu penso nisso, né? Vem granada, vem um monte de coisa no nosso interior. Então, algumas dessas nossas inclinações podem nos levar para esse caminho de uma guerra interior, de algo que a gente pode estar indo para um lugar que, assim, que a gente vai ser destruído. Porque guerra normalmente envolve destruição, né? Toda guerra normalmente é destruição total, né? De um monte de coisa. Então a gente precisa estar atento para onde a gente está nos inclinando interiormente, para a gente evitar essa guerra interior, para a gente fugir dela, né? Outro texto, né? Que também fala, interessante, quase todos os textos que eu estava lendo sobre isso, é meio que um caminho que passa de uma premissa, de você se humilhar. Então, 1 Pedro 5, 6 a 7 também fala disso. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Continuidade. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, essa expressão ela está dentro de um contexto que passa de uma premissa de humildade. De você se humilhar. É preciso humildade diante do Senhor para reconhecer que Ele tem cuidado de nós. A gente precisa ter isso. Se a gente se acha credor diante de Deus, eu fiz tudo certinho e pisaram na bola comigo. Aí assume aquela postura de vítima, de que,
Poxa, eu fiz tudo certo, nunca fiz nada de errado, e por que né, o mundo veio aqui cair diante de mim, na minha cabeça? A postura a gente não deve ser essa. A postura é, eu não era merecedor de nada, cara. Eu estava lá, como diz Efésios, lá, andando nos meus delitos e pecados, e ele me deu vida. A postura tem que ser outra. A postura não pode ser aquela do fariseu, Senhor, eu não sou como aquele cara lá que faz tudo certo. Né? A oração dele nem chegou diante de Deus. A postura tem que ser a outra, a do publicano lá. Senhor, tem misericórdia de mim. Quando a gente tem essa humildade de reconhecer, a gente só é devedor para Deus, e Deus nos deu tudo. A nossa dívida era de 10 mil talentos, né, como Jesus dizia em outra expressão. Então, cara, era impagável, 10 mil talentos, nem o maior bilionário do planeta conseguia pagar para os padrões monetários da época. E aí o que o outro está devendo é o quê? 100 denários. E aí por causa disso a gente vai assumir postura de vítima, de achar que o outro que pisou na bola com a gente. E aí não reconhecer que o Senhor fez algo que supera em muito tudo isso. A gente precisa ter essa postura de humildade. Quando a gente se apega a essa justiça própria, isso é uma fonte de ansiedade. Isso detona o nosso coração. Porque, claro, a gente fica sempre naquele loop mental, né? Poxa, o fulano pisou no meu pé. Poxa, o fulano pisou no meu pé, eu não fiz nada de errado. Poxa, né? E aí, aquilo nunca destrava, as coisas parecem que entra num parafuso mesmo, que vai lançando granada no nosso coração, né? Usando a expressão de Pedro lá, é guerra, é tanque, lançando bomba, é tudo. Então a gente precisa o quê? Humildade. Humildade, eu não era merecedor de nada, o Senhor fez tudo. Então eu não posso ficar cobrando, não. Quem sou eu para ficar cobrando? É 100 denários o que o cara está me devendo. Eu fui perdoado 10 mil talentos. Certo? E quando a gente tem essa postura de humildade, a gente consegue, então, lançar. Eu acho interessante esse verbo, né? É jogar fora. Lançar o quê? Você, pá! Né? O Davi que joga aí quando o quarterback lança lá a bola, né? O lançamento lá. Né? O negócio vai lá, no negócio lá. Então, é lançar, você jogar lá longe, cara. Lançar sobre ele a ansiedade, né? Lançar sobre o Senhor. Isso nos permite. Então, a gente passar por esse passo prévio da humildade nos permite alcançar esse lançamento, né? Nos permite chegar nesse ponto de lançar sobre ele a ansiedade. E outra coisa que Pedro fala é ele tem cuidado de vós. Então, e aí eu volto para Mateus 6, que Jesus aborda essa questão de cuidado. E Jesus fala de flor, de pássaro, né? De coisas assim que parecem, sei lá, né? Parece um filósofo lá, grego lá, chegando. Ó, galera, olha lá o passarinho, a flor lá. Você pensa, cara, peraí, meu problema é outro. Meu problema é que, sei lá, está faltando dinheiro no final do mês. Sei lá, né? O que tem a ver flor, passarinho com... né? Parece um exercício contemplativo, assim, inútil, sem sentido. Mas acho que Jesus estava querendo chamar a atenção para uma realidade muito significativa e muito profunda. Que o Senhor cuida de nós mesmo quando a gente não percebe. E nisso a gente pode descansar. Nisso a gente consegue andar sem ansiedade, sabe? A gente pode olhar para o passarinho lá, como ele é cuidado, e parar e descansar nisso. E pensar nessa questão, né? A gente pode olhar para todos esses cuidados com os quais o Senhor nos cerca, né? Jesus fala isso, né? E Jesus, no final, ele fecha esse capítulo de Mateus 6, falando do dia de amanhã, né? E se tem uma coisa que às vezes causa ansiedade, é o dia de amanhã, né? Porque o amanhã você não sabe o que vai vir, o que vai acontecer amanhã, sei lá. Nenhum ser humano sabe, né? O passado normalmente dá para você saber o que aconteceu, mas o futuro não dá para saber, não. O que vai saber? O que vai acontecer? Sei lá. Tem uma coisa assim que não dá nem para você saber o que vai acontecer quando você sair daqui, do prédio aqui agora, depois do encontro. Deus criou o universo com esse tempo unidirecional, assim, né? Essa coisa cronológica que não dá para saber. E aí Jesus fecha falando o quê? Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Mas como assim? Eu fico pensando, cara, como assim, velho? Como é que você anda sem ficar inquieto? O que vai acontecer?
Eu, assim, às vezes fico pensando assim, cara, eu gostaria de saber o que vai acontecer no dia de amanhã. Se eu pudesse, eu gostaria de saber o que vai acontecer amanhã comigo, ou com as pessoas ao meu redor, né? Mas Jesus falando que não, o amanhã trará seus próprios cuidados. Entre aspas, deixa rolar. Né? Quando chegar, você vê. E aí eu acho interessante isso, né? Que eu sempre gosto de lembrar de um fato médico muito conhecido, e aí eu me socorro aqui dos médicos. Todos os dias, quando a gente dorme, o nosso corpo tem um mecanismo de reciclagem, né? De células, de proteínas, de um monte de coisa. E assim, é da ordem de bilhões de células, todos os dias. E quando você acorda, essas células todas estão renovadas, assim. E o sono, por isso que ele é importante, né? Quando você não dorme, por que você fica tão mal? Porque é como se o corpo tivesse, entre aspas, cheio de lixo, de entulho lá, que não reciclou, que não fez, não passou pelo processo de limpeza ali do sono. Então, todos os dias, o Senhor, quando Ele me desperta, eu gosto de lembrar isso que o Fernando falou até no retiro, né? Quem nos desperta é o Senhor. Se Ele não quisesse, Ele não me despertava. Todos os dias, o Senhor faz o meu corpo ser inteiramente renovado, para que eu possa viver aquele dia. Todos os dias. Todos os dias o sol nasce, o Senhor me desperta, e o meu corpo passou por um processo natural, eu diria até sobrenatural, porque é algo muito maravilhoso, que bilhões de células no meu corpo, no meu cérebro, todo o meu corpo se renovaram para eu viver aquele dia. Para eu enfrentar os desafios daquele dia. Então, por isso que eu não preciso me inquietar com o dia de amanhã. Quando ele chegar, o Senhor vai fazer tudo novo de novo em mim, na minha esposa, nos meus filhos. Porque não é só no meu corpo que isso acontece, é no de cada um de nós aqui. Então, quando o dia de amanhã chegar, o Senhor vai fazer tudo novo de novo. Com perdão do pleonasmo aí, tudo novo de novo, no meu corpo, na minha alma, no meu espírito. Porque o Senhor vai chegar e vai comunicar coisas no meu interior para eu viver aquele dia. Ele vai falar com a minha esposa, Ele vai falar com os meus filhos, Ele vai falar com as pessoas ao meu redor, e vai fazer tudo novo. E as coisas se renovam, para que eu possa viver e enfrentar todos os desafios que aquele dia vai ter para mim. E eu sei que tem dia que é muito desafiador. Você pensa assim, caramba, sei lá, esse dia eu acho que talvez eu nem gostaria de ter vivido, entre aspas, né? Se ele não existisse na minha história. Mas as coisas acontecem por um motivo. Por quê? Porque existe um Deus soberano. Certo? E Deus fez aquele dia ali para te transformar, para te fazer mais parecido com o Senhor, para mudar coisas em você, na sua esposa, nos seus filhos, nos seus pais, em qualquer pessoa ao seu redor. E por isso que quando o amanhã chegar, o seu corpo está renovado, um monte de coisa ao seu redor está renovada para você viver aquele dia. Outro fato conhecido, Jesus fala de passarinho, de flor, mas eu gosto muito de lembrar desse fato que a Terra gira em torno do Sol num plano, né, que é como se fosse essa mesa aqui. E a Lua, ela gira em torno da Terra com uma inclinação. O plano da órbita da Lua em torno da Terra é ligeiramente inclinado frente a esse plano aqui, essa mesa. É como se a Lua fizesse assim, né? É uma inclinação de 5 graus, mais ou menos. E essa pequena inclinação, 5 graus é um negócio bem pequenininho, né? Até para você desenhar no desenho geométrico, é bem pequenininho mesmo. Ela tem implicações assim, extremamente profundas na manutenção da vida na Terra. Porque ela gera alguns torques, lembra de braço de alavanca? Ela gera uns braços de alavanca no mar e na atmosfera, que é o que permite o clima na Terra ter algumas estabilidades. Você está entendendo? Então, o Senhor pensou até nesse ângulo aí, cara, para a gente poder estar aqui hoje. Até nisso. E outra coisa que aí, vou abrir uma janela aqui rapidamente, e ainda nos criou com a capacidade racional de perceber isso. Isso é outra coisa que eu também fico, e de medir esse ângulo. Para mim, isso é muito significativo, né? Se o Senhor cuida de flor, de passarinho, pensando até mesmo na órbita da Lua, eu posso descansar nisso, de que Ele vai cuidar de mim e de todas as pessoas ao meu redor. Eu posso descansar nisso. E aí eu posso ficar tranquilo. E aí eu consigo não andar ansioso.
Aí eu consigo alcançar esse ponto. De parar para pensar que uma série de questões estão acontecendo no universo agora que a gente ignora, né? Alguém aqui já assistiu aquele filme O Marciano? Não? É um filme muito legal que mostra como seria, entre aspas, uma colonização humana em Marte. E o cara tem que bolar maneiras de sobreviver lá, né? E aí o filme é muito legal. E aí ele mostra, cara, como que em Marte as condições são completamente inóspitas, tudo diferente. Ele tem que vencer tantos desafios, a começar pelo fato de que os satélites de Marte são 2, né? Eles passam e todo dia tem eclipse em Marte. Todo dia, porque essa inclinação da Lua lá em Marte não existe. Certo? Então todo dia tem eclipse. Phobos e Deimos, né? São as 2 luas de Marte. Todos os dias elas passam na frente do Sol. E a atmosfera de Marte é bem fininha. Então ela não retém calor. Quando tem esse eclipse, o que acontece? Gera um gradiente de temperatura, uma diferença de temperatura na atmosfera marciana, que às vezes gera tempestade de areia do nada, assim, de poeira. E aí o cara tem que sair correndo. Não sei se vocês lembram do filme, né? Na Terra não tem. Porque tem essa inclinação, cara. E Deus pensou nisso. Sabe assim, é uma coisa que eu paro para pensar, cara, por isso que a Bíblia fala para a gente às vezes contemplar o firmamento, né, que anuncia a obra do Senhor. A gente olhar, caramba, olha isso aqui é muito significativo. O Senhor pensou até nisso, para a gente estar aqui hoje. E assim, para completar, né, eu estou falando de Lua, mas no final ele mandou o Filho dele, que é a exata expressão de quem ele é. Ele, no final, para concluir, ele ainda chegou e mandou o Filho dele. E o Filho dele, para ele vir aqui, envolveu uma escolha extremamente importante. Ele teve que abrir mão. Ele teve que se esvaziar, para usar o termo bíblico, né? A si mesmo. E viver aqui uma vida perfeita, uma vida irrepreensível. E, no final, completar essa obra numa cruz, entregando a vida dele. Quando eu paro para pensar nisso, isso para mim tem várias implicações interiores que eu paro para pensar, que é assim, o Senhor morreu na cruz, significa que a minha vida tem valor, porque Ele me amou. A minha vida não é desprovida de valor, certo? Jesus não ia morrer por algo que é desprovido de valor. Então significa que a minha vida tem um valor para Ele. Nisso eu posso olhar, entre aspas, para mim mesmo, por meio do Senhor e pensar assim, existe um lugar de equilíbrio em que eu não preciso buscar lá o aplauso, a glória humana que se desvanece, mas de olhar e falar, o Senhor enxergou valor em mim mesmo, mesmo eu não sendo merecedor de nada. Parece um paradoxo, né? Eu não merecia nada e, no entanto, a minha vida tem valor para o Senhor. Como assim, né? Eu não sei explicar, só sei que a Bíblia fala das duas coisas. Cabe a mim viver as duas coisas em plenitude. Certo? Racionalmente parece que as coisas são contraditórias, mas elas duas fazem sentido no Senhor. Certo? E eu posso, então, concluir que o Senhor tem uma finalidade proveitosa para a minha vida. Que Ele quer me transformar à semelhança dEle. E que Ele enxergou esse valor em mim, porque há algo que Ele quer buscar em mim. Ele quer me transformar cada vez mais à semelhança do Filho dEle. O Senhor quis ser meu Pai. Isso para mim me chama muita atenção. Eu não era merecedor de nada, e o Senhor quis me adotar como filho. O Senhor quis ser meu Pai. Eu não merecia isso, mas Ele quis ser, mesmo assim. E para que Ele atingisse, para que eu pudesse ser adotado como filho, como diz Paulo, precisou um monte de coisa acontecer, mas o Senhor esteve disposto a pagar esse preço. E nisso eu posso descansar, posso andar sem ansiedade. O Senhor pagou esse preço para eu poder ser filho dEle. A nossa vida tem um valor para o Senhor, né? Eu lembro muito de Mateus 10, 28, 33 também. O texto diz assim, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois,
bem mais valei vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Eu acho interessante, assim, esse texto aqui, parece que não tem nada a ver com andar ansioso, né? Mas Jesus começa falando para a gente não temer as circunstâncias ao nosso redor. Para a gente ter essa temor, essa reverência, para aquele que pode, ele sim, aquele ali a gente tem que olhar com reverência, com cuidado, porque ele pode mudar as coisas. Mas aquele que pode simplesmente, não, vai matar seu corpo, não precisa ter medo. Por quê? Porque, e aí de novo Jesus remete a passarinho, de novo, né? Interessante, né? Ele remete a passarinho, não se vende 2 pardais por um aço, contudo nenhum só deles cai no... Porque, como Paulo diz, né? Se eu morro ou se eu vivo, é para o Senhor. Ele que controla isso, não sou eu. Eu posso, então, ficar descansado nisso, né? Então, e aí Jesus repete, não tem mais, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Aí de novo Jesus remete essa questão de valor que eu estava falando, né? A gente vale mais do que passarinho, gente. Jesus morreu na cruz por nós. E se ele cuida de passarinho, ele vai cuidar da gente. E aí isso deve nos levar para um caminho, que é o quê? Partindo dessa premissa de humildade, de não andar ansioso, todas essas questões, qual é o próximo passo? Todo aquele que me confessar, a gente tem que confessar Jesus para as pessoas. É isso. Tudo isso deve nos conduzir para esse lugar de confessar Jesus para os homens. E aí ele vai nos confessar também diante do Pai. E tá aí uma coisa que eu quero. Eu gostaria que Jesus me confessasse diante do Pai. Eu gostaria disso. Eu quero isso. Então eu vou tentar. Quero tentar. Então assim, pessoal, é esse o caminho, né, que a gente tem que trilhar, né, e perseverar até o fim. Vamos lá. Humildade é o primeiro passo. Depois dessa humildade, o olhar. Botar o olhar no lugar certo. E aí a gente consegue fazer calar e sossegar a alma. A gente consegue alcançar esse ponto em que a gente consegue descansar, manter a esperança, esperar no Senhor desde agora, para sempre. É para sempre. Esperança nele, neste momento. Não importa a circunstância que está na nossa vida no momento, até a eternidade. Bom, pessoal, é isso. Enfim, espero que tenha edificado aí. Excelente. Graças a Deus. Cadê o Técio? Queria compartilhar aqui um pensamento com os irmãos sobre isso. Bom dia, ou boa tarde, né? Sobre essa palavra de ansiedade, toda vez que eu ouço alguma ministração, alguma pregação sobre isso, eu sempre lembro de uma frase, uma característica da ansiedade. A ansiedade tira o poder de decisão de Deus sobre nossas vidas, porque antes que Ele haja, nós agimos por conta própria, e isso restringe a receber a ajuda do próprio Criador. Nos limita a ter do melhor que Ele tem preparado para nós. Então, que venhamos estar buscando esse direcionamento do Senhor, porque quando agimos por conta própria, a gente deixa de receber do melhor que vem do Senhor. Então, que venhamos estar buscando através de oração, leituras da palavra, conselho dos irmãos, e não deixar que a ansiedade decida por nós, né, mas que o Senhor decida por nós. Amém. Amados, creio que muitas coisas que o Vitor trouxe, nós precisamos meditar e compartilhar no grupo, o esboço que ele apresentou. Queria, assim, apenas destacar algumas coisas. Os textos que ele leu mostram assim, a exortação para não andarmos ansiosos. O que não significa que nós não vamos sentir ansiedade. Que ela não vai acontecer.
isso significa, ou destaca, como nós vamos reagir a isso. Esses dias compartilhei um pensamento, fruto de uma conversa, quando o texto lá diz que Jesus tomou sobre si as nossas dores, não quer dizer que nós não vamos mais sentir dores. Significa que essas dores agora não são só nossas. São deles também, são dele também. E ele vai estar conosco. Ele vai nos conduzir. Ele vai nos dar a força, a condição de passar por aquilo. E a gente pode pensar a mesma coisa em relação aos nossos pesos e nossas ansiedades. Nós vamos continuar passando por situações que vão nos gerar medos, ansiedades, inseguranças, dores. A diferença é que nós podemos ter a companhia do Senhor, o socorro dEle, a ajuda dEle, para passarmos por isso. Como nós reagimos a isso? Para onde nós olhamos, como diz aqui o Vitor? Aonde está o nosso coração? Acho que já devo ter contado isso algumas vezes por aí, por aqui. O primeiro texto que me chamou a atenção na Bíblia, na minha vida, eu estava terminando o que hoje é o ensino fundamental, né? No último ano, naquele tempo era 7ª série, 8ª série, ou até nem isso. Enfim, não importa. Era o último ano do ensino fundamental e o livro de português que a gente usava tinha uns textos para ler, enfim, textos de literatura. E um desses textos era um capítulo do livro do Érico Veríssimo, que chama Olhai os Lírios do Campo. Eu nunca esqueci aquilo assim, me marcou muito. Não vou contar a história, não vou contar toda a circunstância do livro, porque eu li esse livro em seguida, então eu li esse livro, eu era adolescente, não vou dizer nem que eu me lembro assim, da história toda do livro. Mas o texto começa assim, é uma carta que uma moça escreve para o camarada lá, um casal que tinha tido um relacionamento, médicos os dois, tinham se separado na vida, ele seguiu um caminho, ela seguiu outro, e ela escreve a carta para ele, ela estava já... A coisa é dramática, ela estava morrendo já, com câncer, coisa assim, e ele tinha tomado o caminho de tentar ficar rico, com a medicina, enfim. E ela escreve para ele assim, estive pensando muito na fúria cega com que os homens se atiram à caça do dinheiro. E na carta ela diz, pega a Bíblia que está lá na minha estante e leia esse texto onde Jesus fala sobre isso, sobre olhar os lírios do campo. E toda a ideia que toda a ansiedade e os conflitos que são gerados na nossa sociedade, porque as pessoas têm colocado o coração, como disse aqui o Vitor, no lugar errado. E olham para a vida numa perspectiva também distorcida. Então, quando Jesus fala, olhai os lírios do campo, ele não está fazendo poesia. Ele está, embora seja poético e muito bonito, não é? Ele está dizendo, mude a sua maneira de ver a vida e de pensar. Mude a sua mente. Mude a sua mente. Você pode olhar para o seu dia de amanhã e ver só o caos. Ver só as tristezas, as dificuldades, as inseguranças. Ou você pode considerar o seu dia de hoje, como Deus cuida de você hoje, como um pai. Uma nota importante no sermão do monte é que Jesus, ele está dizendo assim, olha, vocês têm um pai que está nos céus, um pai celestial. Vocês não são como os gentios. Os gentios têm todos os motivos para viverem com medo, inseguros e ansiosos, porque o mundo é caótico, é mau, as pessoas são más, a vida é difícil. Mas vocês têm um pai que está nos céus.
não é uma força que rege o universo e que coordena todas as coisas por um acaso cósmico. Então, você saber que você tem um Pai que está nos céus é um dos fundamentos para a gente não andar ansioso. A criança, ela fica ansiosa até o momento em que o pai ou a mãe se aproximam e assumem a situação. Aí ela sossega. Ela sossega. Não é mais com ela. Na presença do Pai. Então, assim, o coração no lugar certo, olhar no lugar certo. E acho que uma coisa muito importante ali também, quando Jesus fala em Mateus 6, ele diz, ninguém pode servir a dois senhores. Aí ele diz, por isso vos digo que não andeis ansiosos. Então, essa consciência do Senhor a quem nós servimos, qual é o centro, o eixo da nossa vida, e a comunhão com esse Pai, é o primeiro fundamento ali. Depois, Jesus fala sobre buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E aí ele diz, e estas coisas serão acrescentadas. Uma grande fonte de ansiedade é nós não buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus. Buscarmos tantas outras coisas. Não que não sejam coisas que devamos buscar, mas não em primeiro lugar. Em primeiro lugar o reino, e o reino em primeiro lugar em cada coisa. Na profissão, no trabalho, nos relacionamentos. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar não é fazer aquela famosa piramidezinha de hierarquias, né? Primeiro Deus, depois a família, depois não sei mais o quê. Não é assim, amados, é assim, Deus primeiro. Deus primeiro na família, Deus primeiro no trabalho, Deus primeiro nos relacionamentos, Deus primeiro em cada coisa. Não é a gente dividir a vida em departamentos. Isso gera ansiedade, essa divisão. Então, buscar o reino de Deus em primeiro lugar é outro fundamento ali para não viver ansioso. Porque se eu sei que eu busco o reino de Deus em primeiro lugar, eu posso realmente confiar que o Senhor vai me conduzir. Que as coisas vão ser acrescentadas, aquelas coisas que eu não posso, aquelas coisas sobre as quais eu não tenho poder, não tenho nenhum controle. As coisas que me são necessárias. O Vitor falou sobre isso, sobre humildade e simplicidade de olhar. Andamos ansiosos por muitas coisas que não são necessárias, não são essenciais, e tomam conta da mente da gente, do pensamento da gente. Quantas vezes eu já passei dias, e às vezes ainda passo preocupado com coisas assim, tão triviais que assim, dá vergonha até de falar, de citar um exemplo, mas que me ocupam a mente, me inquietam. E às vezes me levam assim, a passar o dia todo agoniado. Podem até ser coisas importantes, talvez, mas não são essenciais, não deveriam, assim, me tirar a paz. E Deus cuida, como destacou o Vitor, do dia de amanhã. É viver cada dia. Não é ser imprevidente sobre o dia de amanhã. É saber que podemos tomar todas as providências sobre o dia de amanhã e assim mesmo Ele poderá nos surpreender de todas as maneiras possíveis. Todas as maneiras possíveis. Podemos ser previdentes e trabalharmos e buscarmos construir as coisas, mas se fazemos isso pensando que isso vai ser resultado do nosso esforço, do nosso trabalho, estaremos sempre ansiosos. Porque não tem quem possa garantir o fruto. Mas se fazemos essas coisas, buscando o reino de Deus em primeiro lugar, nós podemos ter a convicção de que, não importa o que aconteça amanhã, o sucesso ou o insucesso daquele projeto, Deus cuida de nós, continuará cuidando de nós. E saberemos que o que aconteceu, está acontecendo, está dentro da vontade soberana de Deus. Para que nós possamos viver aquele dia. Viver aquela circunstância. Não
Claro que vamos sentir medo, vamos sentir dor, vamos sentir ansiedade. Isso vai nos acometer, porque somos humanos. Estamos aqui sujeitos a isso. Se alguém me bater, dói. Se eu pegar uma enfermidade, eu sofro. Eu sofro. Não temos uma garantia de imunidade contra isso, mas temos uma promessa de que o Senhor está conosco. O Senhor vai nos dar tudo o que nós precisamos para viver esse dia. Porque quando esse dia começa, Deus já sabe todas as coisas. Todas as coisas. Eu quero saber. Eu vou usar uma expressão sua. Você não é homem para vir aqui cantar isso. Você não é homem para vir aqui cantar isso. Fernando estava falando, eu lembrei dessa poesia. Hoje vive o Senhor. Amanhã pertence, amanhã é um mistério. Ontem foi passado. Hoje é o nosso dia de viver o Senhor. Porque hoje Ele vive. E não é porque a gente está num período de Páscoa. Normalmente a gente canta isso no Maurição, no dia de Páscoa, né? E Ele renova a vida. Amanhã é um mistério, Fernando. Amanhã pertence ao Senhor. Você foi muito feliz com essa poesia. Você vai cantar? Pode. Uma frase que às vezes... Eu sei, mas é porque o idoso aqui, ele lembra, sim. Mas eu não sei, o negócio, a busca que ele mesmo fez. Mas... Lá no retiro, graças a Deus, ele me pediu um trem e eu estava tremendo, que é uma música dele que eu não sei tocar mais. Aí ainda bem que ele mudou de ideia. Essa um texto muito simples, mas é um pensamento assim, revolucionário, tremendo, né? Assim, hoje vive o Senhor. Pulsa e respira, Ele renova a vida, Ele vive. Então, assim, às vezes eu compartilho, eu repito, assim, eu não tenho medo dos fantasmas que me assombram à noite. Eu tenho receio dos fantasmas que, quando eu acordo de manhã, eles estão no pé da cama esperando por mim. E tomam café da manhã comigo. Esses me assombram, viu, doutor? Aqueles da noite, eles passam, é tudo besteira, assombração, mula sem cabeça. Quem cresceu no interior do Nordeste está alma penada, isso aí tira de letra. Agora, aqueles fantasmas que quando você acorda, eles estão ali no pé da cama olhando para você, esses aí são os que mais nos constrangem. E é aí que a gente lembra, assim, eu acordei hoje, porque Deus me despertou para viver esse dia. E Ele vive hoje. Amados, essa renovação de mente é que pode nos levar a enfrentar as ansiedades e passar por elas e não andar nelas. A gente não anda ansioso, a gente anda por fé. E uma coisa, assim, exclui a outra, substitui a outra. Mas como o Vitor também disse, é um processo de cada dia, cada momento, isso se renova. Se renovam as pressões, se renovam as orações. Se renovam as dores, também renovamos as súplicas. Se renovam os problemas, nós renovamos a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, porque Ele vive. O Edilson vai, assim, em nome de Jesus, ele vai lembrar a música, mas enquanto ele canta, eu queria propor o seguinte: se alguém quiser agora que nós oremos por você, mas eu quero propor uma coisa, uma oração num sentido muito próprio. Nós não vamos orar principalmente para que o Senhor mude as circunstâncias que você está vivendo. Nós vamos orar principalmente para que você encontre o Senhor nessas circunstâncias. Para que você perceba nessas circunstâncias.
a presença dEle, o caminhar com Ele, que Ele está tomando sobre Ele esse jugo que te pesa. É a presença do Senhor que muda o jogo, que vira a chave na cabeça da gente. Resolver as circunstâncias, por mais que elas possam ser difíceis e nos afligirem, não é o centro do que Deus quer. Mudar as circunstâncias, Ele pode mudar num segundo. Às vezes, a questão do Senhor é muito mais que nós nos despertar para essa busca de uma intimidade com Ele. É muito mais para que a gente perceba que Ele está conosco no vale da sombra da morte. E é por isso que nós não tememos. Não é porque não seja um lugar perigoso. É porque, diz Davi, tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Amém? Amém. Se alguém quiser vir aqui para a gente orar. Vai na bateria ali, Moisa. Faz uma esteirinha ali. Nós podemos orar por quem... Hoje vive o Senhor, pulsa e respira, renova a vida, vive. O ar puro e frio da manhã, carregado de orvalhos, de cânticos me envolve, me lembra dos começos. Por seu Espírito, o universo faz pulsar. Por seu Espírito, o universo faz pulsar. Hoje vive o Senhor, pulsa e respira, renova a vida, vive. O ar puro e frio da manhã, carregado de orvalhos, de cânticos me envolve, me lembra dos começos. Por seu Espírito, o universo faz pulsar. Por seu Espírito, o universo faz pulsar. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo tua vida e poder.
Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. De novo, canta a igreja. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, Pai, eu quero poder Tua glória e majestade. Pai, eu quero contemplar em espírito, em verdade, não apenas no ato ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala sala do trono, a te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. As portas a todo aquele que clama. Verdade é tua palavra que não pode mentir, por isso estamos aqui.
és a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está tudo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó Senhor, te louvamos. Te louvamos, ó Senhor, assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Rei. Para sempre, ó meu Deus. Todos os dias. Aleluia. Amém. Queridos irmãos e irmãs, com o amor de Deus, nosso Pai Celestial, que cuida de nós a cada passo, a cada momento, em cada necessidade, que está sempre atento a tudo que nos acontece, que tem governo soberano sobre todas as coisas, que as consolações do seu Santo Espírito, que nos enche, nos lembra, nos conforta, nos consola, nos dá ânimo, força e vigor. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, imensa, infinita, poderosa, não merecida, seja com cada um de vocês, em cada momento, em cada passo da jornada, hoje, amanhã e todos os dias, e com todo o povo de Deus, até que o Senhor venha. Vem, Jesus.